Um bom dia aos meus irmãos, minhas irmãs. Estamos mais uma vez dentro do Centro Espírita Dom Feliciano espiritualmente, para que possamos, dentro deste propósito desta casa, seguir a causa e efetuar mais uma das matinais. E por isso convidamos os nossos irmãos que estão agora conosco, ou aqueles que depois virão acessar o Facebook desta casa para elevarmos os nossos pensamentos e, através da prece, nos ligarmos ao Pai Maior. Senhor, Deus nosso Pai de infinito amor e bondade, te agradecemos pela noite que tivemos, por termos acordado com as tuas graças, com as tuas bênçãos, para enfrentar com as condições que temos dadas por ti. Enfrentar mais esse dia, vencer mais esse dia. E por isso te pedimos, Senhor, que essas bênçãos se transformem em coragem, em audácia, em fé, em confiança, para que esses momentos sejam no start, o início desse novo dia. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Bem, meus irmãos, hoje vamos conversar sobre um dos temas trazidos pelo Mestre, numa das formas que ele utilizava para nos ensinar, que são as parábolas, onde ele tomava as coisas da terra com as coisas do céu, as coisas materiais com as coisas espirituais, as coisas de uma época com as coisas de outra época. E lá, uma das suas parábolas era a parábola do filho pródigo. E nós vamos nos valer de um texto trazido pelo Chico Francisco Cândido Xavier, nessa dobradinha com Emmanuel, onde lá no livro Pão Nosso, na lição 24, ele fala sobre filhos pródigos. Vejamos bem que a parábola é a parábola do filho pródigo. E Emmanuel, através de Chico, vem me falar sobre filhos pródigos. Saiu do singular para o plural. Até porque, nesses 7 bilhões de pessoas que vivem no orbe terrestre, mas toda essa gama de irmãos que estão na proximidade da Terra e mais todos aqueles que estão no universo, somos filhos do mesmo Pai. E temos essa prodigalidade dada por Deus de termos as suas bênçãos. E nós vamos ver lá em Lucas, capítulo 15, versículo 17. E caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Isso está lá em Lucas. E Emmanuel, através de Chico, coloca para nós que, examinando-se a figura do filho pródigo, toda a gente idealiza um homem rico, dissipando possibilidades materiais nos festins do mundo.
Então vejamos que quando se olha as parábolas e a gente não vê, e na maioria das vezes não vê, o lado moral, espiritual, trazido por Jesus para nós há 2000 anos, nós vamos ver simplesmente aquilo que nós ouvimos como se fosse no singular e como se fosse apenas mais uma história. E, neste caso, nós vemos, na maioria das vezes, um homem que recebeu os bens de seu pai, foi para o mundo, como está na parábola, dissipou esses bens nos festins do mundo. E Emmanuel nos coloca que o quadro da Davi deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Imagine quantos de nós, nesses 7 bilhões de pessoas, somos filhos de pais ricos. E recebemos a herança ainda em vida. Saímos e dissipamos os nossos bens. Então Emmanuel nos coloca que os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. E ele ainda nos coloca exemplos que grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destilando veneno intelectuais, indignos das concessões de que foram aquinhoados. Artistas preciosos gastam por vezes inutilmente a imaginação e a sensibilidade através de aventuras mesquinhas, caindo afinal nos desvios ou nos desvãos do relaxamento e do crime. Então vejamos, meus irmãos, quantos dos nossos irmãos, cientistas da Terra, vão na direção contrária para a qual foram criados, e às vezes criam coisas que são verdadeiros venenos intelectuais, porque têm a inteligência, como todos nós temos a inteligência, porque somos filhos do Pai, que é a inteligência suprema, então herdamos dele a inteligência, para que possamos fazer as coisas, todas as coisas que nós fizemos vêm através da inteligência que gera o pensamento, e o pensamento nós podemos colocar, adicionar as coisas que nós aprendemos e depois, através da vontade, colocamos em prática. Mas temos que cuidar para que essas imaginações oriundas do livre-arbítrio que nós temos e da sensibilidade de perceber as coisas que estão ao nosso lado, para não cair na contramão da lei. Porque em toda parte vemos, como nos coloca Emmanuel, os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades. Então aí nós já podemos começar a ver tantas coisas que nos são dadas, se nós já tínhamos falado antes, da inteligência, mas ao longo das nossas vidas, nós temos o tempo. O saber vem naturalmente com a inteligência, como nós já falamos, mas nós temos o tempo, porque é através do tempo em que vivemos. Mas nós temos a saúde física e a saúde espiritual.
E quando não temos a saúde física, também é consequência de não termos utilizado a saúde espiritual, mas que nós podemos fazer com que ainda nessa vida obtenhamos a saúde física, ou quem sabe transferimos em razão de tudo aquilo que nós já fizemos, transferimos para que na próxima vida nós possamos vir com essa saúde espiritual e que nesta vida nós façamos o melhor que pudermos com o que nós temos. Então temos o saber, temos o tempo, temos essa saúde que pode ser espiritual, se ainda não temos, as oportunidades que são colocadas para nós. Então, contemplando os corações simples e humildes, em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, são eles que experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distante da paz íntima, exclamam desalentados: todos aqueles que dissipam os bens de saber, de tempo, de saúde, de oportunidade. Quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome da paz me tortura o espírito. Porque quantos dos nossos irmãos têm oportunidade de subir no palco, sendo artistas, cantores, sendo políticos, sendo irmãos que têm condições de manobrar as massas e utilizam mal os talentos dados por Deus e dissipam esses bens. E depois perdem a tranquilidade. Quantos dos nossos irmãos tinham todo um talento, dissiparam e depois caíram nos desvios dos vícios e acabaram retornando mais cedo para o mundo espiritual, sem ter empregado seus talentos em prol dos seus irmãos. Mas e nós? Será que não temos talentos? Temos. Todos nós temos talentos. Porque Deus dá de acordo os talentos conforme o nosso merecimento e conforme a nossa necessidade de empregar esses talentos dentro dessa própria vida que nós temos. Agora, no momento, quantos de nós, e todos nós, temos o talento da inteligência e podemos refletir sobre as coisas que Jesus trouxe a nós, porque no momento seguinte, fatalmente, vão aparecer oportunidades de nós empregarmos esses talentos para que essa multiplicação dos talentos aconteça em nós e depois nós não tenhamos que olhar para os outros e dizer quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, porque nós vamos ter a tranquilidade. Nós não vamos ter essa fome de paz, pelo contrário, nós vamos ter paz para saciar a fome de paz de tantos outros necessitados do caminho. Então, o mundo permanece repleto de filhos pródigos, que somos todos nós, que precisamos tirar de nós o orgulho e ver que nós precisamos ter a humildade de retornar à casa do Pai. E não ficar como milhares de vozes que proferem aflitivas exclamações iguais a estas. Como disse o nosso irmão,
na parábola, quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. E lá, na parábola está, caindo em si, diz, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. E o pão espiritual Deus oferta a todos nós. Que possamos sermos filhos pródigos, todos nós, retornando à casa do Pai e dizendo, Pai, me perdoa-me porque eu pequei. Mas me ajuda, Pai, para que eu possa daqui para frente aproveitar tudo que tu colocas à nossa disposição. Vamos elevar ainda mais os nossos pensamentos em preces, nos reunindo em torno dessa onda maravilhosa de irmãos que se comprazem no bem e que, como nesse momento, estão reunidos espiritualmente no Espírito Feliciano à nossa disposição. Obrigado, Senhor, Deus nosso Pai. Obrigado, Jesus, bom e amado Mestre. Obrigado ao nosso anjo guardião, que vela por nós e nos intui. Por mais esses momentos em que nos propomos a tirarmos de nós os orgulhos, a colocarmos para nós essa humildade de retorno à casa do Pai e sermos melhores do que nós éramos, para que, sendo melhores, possamos usar a nossa inteligência, utilizar o amor que vem de Ti, Pai, para nos fortalecermos, para jogarmos esse fortalecimento na direção dos nossos entes queridos, nossos familiares, que são aqueles com os quais nós temos um compromisso grandioso. Mas lembrando sempre, Senhor, que Tu és o Pai de todos nós e que por isso a humanidade inteira faz parte dessa grande família pela qual nós Te pedimos que as Tuas bênçãos se derramem sobre todos eles, onde quer que estejam, com quem estejam, sejam eles encarnados como desencarnados. Por tudo isso, nós Te dizemos, abençoa-nos, Senhor. E somos gratos a Ti, dizendo, muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Agradecemos aos irmãos pela companhia. E quem mais esse dia, de início de abril, nesta sexta-feira, onde nós certamente vamos fazer tantas coisas, ou íamos fazer tantas coisas mais materiais do que espirituais, que possamos fazer espiritualmente muito mais do que materialmente. E sigamos em paz.